Você já sentiu um arrepio que não vinha do frio, um perfume forte no ar, sem flores por perto, ou a estranha sensação de que alguém estava ali, mesmo quando você estava sozinho? Para milhares de pessoas no Brasil e em várias partes do mundo, essas experiências não são coincidência nem imaginação. Elas fazem parte de uma realidade espiritual antiga, profunda e viva, o candomblé. Hoje, vamos atravessar um território pouco explorado, frequentemente distorcido e muitas vezes silenciado. Não falaremos de magia, mitos de terror ou caricaturas religiosas. Falaremos de relatos reais, experiências documentadas, testemunhos repetidos ao longo de séculos. O que realmente acontece quando os espíritos do candomblé se manifestam? Essas presenças são simbólicas ou literalmente sentidas? Por que tantos relatos, de pessoas diferentes, em lugares distintos, descrevem experiências tão semelhantes? Fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga espiritualidade, consciência e realidade. Candomblé, uma religião mal compreendida. O candomblé não nasceu no silêncio. Ele nasceu na dor, na resistência e na memória. Durante os séculos de escravidão no Brasil, povos africanos de diferentes etnias, principalmente iorubais, jejes e bantus, foram brutalmente arrancados de suas terras. Mas algo não pôde ser arrancado: sua espiritualidade. O candomblé surge como um sistema religioso estruturado, com liturgia, hierarquia, ética, mitologia e práticas específicas. Pesquisadores como Roger Bastide, Pierre Verger e Reginaldo Prandi documentaram, ao longo do século XX, que o candomblé não é improvisação, nem folclore. É uma religião complexa, com regras rígidas e transmissão oral precisa. Não se trata de invocar espíritos aleatoriamente. Não se trata de possessão descontrolada. Trata-se de relação, fundamento e equilíbrio. E é justamente dentro dessa estrutura que surgem os relatos de manifestações espirituais, relatos que se repetem de forma impressionante. O primeiro sinal nunca é forte. E isso se repete em quase todos os relatos reais. Em entrevistas registradas por antropólogos e em depoimentos preservados em casas tradicionais de candomblé, há um padrão claro. A presença do orixá não começa com transe. Ela começa de forma sutil. Uma mulher, iniciada em Salvador nos anos 1980, relatou em entrevista: "Antes de qualquer incorporação, eu sentia um cheiro de água doce. Não tinha flores, não tinha perfume. Era sempre o mesmo cheiro. Quando eu ignorava, ficava mais forte." Esse tipo de relato aparece de forma recorrente entre filhos de Oxum. Outros descrevem mudanças súbitas de humor sem causa aparente, pensamentos que não pareciam vir de si, sonhos extremamente vívidos com símbolos específicos. O ponto-chave: essas pessoas não sabiam ainda a qual orixá pertenciam. Relatos cruzados, padrões que se repetem. Pesquisas de campo feitas em terreiros do Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo mostram algo inquietante. Pessoas que nunca se conheceram descrevem sensações quase idênticas antes da confirmação espiritual. Por exemplo, filhos de Ogum relatam inquietação, impulsos de movimento, irritação sem motivo. Filhos de Iemanjá descrevem tristeza profunda seguida de paz súbita. Filhos de Xangô falam de sonhos com fogo, pedras ou justiça. Esses relatos foram coletados antes de qualquer ritual formal. Isso levanta uma pergunta perturbadora: como explicar padrões tão específicos sem comunicação prévia entre os indivíduos? Quando o orixá se faz sentir. Para muitos, o momento mais marcante não é a incorporação, mas o instante imediatamente anterior. Relato documentado: Casa Tradicional Queto. Um homem iniciado nos anos 1970 descreveu: "Eu não vi nada, mas meu corpo ficou pesado. Não consegui levantar. Não era medo. Era como se algo estivesse dizendo: agora não é você." Esse relato aparece com variações mínimas em dezenas de entrevistas históricas. Psicólogos da religião apontam que não há sinais de dissociação patológica. Não há perda de memória traumática. O indivíduo mantém coerência narrativa. Ou seja, não se trata de colapso mental, mas de um estado alterado específico. Transformação inevitável. Independentemente da interpretação espiritual, cultural ou psicológica, o impacto é real. Após esses primeiros encontros, os relatos convergem em 3 consequências: mudança de comportamento, busca espontânea por terreiro, sensação de chamado impossível de ignorar. Muitos relatam que tentaram resistir, e quase todos dizem a mesma coisa:
Quanto mais eu negava, mais forte ficava. E aqui surge a parte mais perturbadora da história. O que acontece quando a presença deixa de ser sutil? Quando objetos se movem, vozes são ouvidas e o corpo já não responde. Quando o espírito não apenas se anuncia, mas se manifesta. Na parte 2, entraremos nos relatos mais intensos e controversos. Incorporações testemunhadas, manifestações físicas e os primeiros encontros diretos com os eguns, os ancestrais. Não é ficção, não é lenda urbana. São relatos que atravessaram gerações. Se a primeira presença é sutil, a segunda é impossível de ignorar. Em praticamente todos os registros etnográficos sérios sobre o candomblé, existe um ponto de virada muito claro. É o momento em que a experiência deixa de ser interna e passa a ser observável por outros. E é aqui que o desconforto começa. Quando o corpo não responde mais. Antropólogos como Roger Bastide descrevem em detalhes algo que se repete em diferentes casas, nações e épocas. Antes da incorporação completa, o corpo apresenta sinais físicos objetivos. Relatos recorrentes incluem tremores localizados, principalmente mãos e ombros. Alteração brusca de temperatura corporal. Respiração irregular sem causa médica. Mudança de postura, mesmo em pessoas idosas ou debilitadas. O ponto mais inquietante. Esses sinais aparecem sem estímulo externo direto. Em um terreiro registrado em pesquisa acadêmica na década de 1990, uma visitante relatou. Ela não caiu. Não gritou. Apenas parou. Os olhos não estavam fechados, mas também não estavam ali. A voz que saiu depois não era dela. Esse tipo de descrição aparece em vários estudos independentes, sempre com uma característica comum. O observador não pertence à religião. Isso reduz significativamente a hipótese de sugestão coletiva. Fé ou psicologia? O debate acadêmico. Durante décadas, psicólogos tentaram explicar o fenômeno exclusivamente como transe induzido. Mas há um problema. Em muitos relatos, o indivíduo não sabia qual orixá se manifestaria. Não havia música no momento inicial. O fenômeno ocorreu fora do ritual. Em um caso documentado no Rio de Janeiro, uma mulher apresentou sinais claros de incorporação em um hospital, após cirurgia, sem qualquer estímulo religioso imediato. O próprio psiquiatra responsável registrou. Não se trata de histeria clássica. O estado não se encaixa em dissociação patológica. Esse tipo de observação aparece repetidamente em literatura especializada sobre religiões afro-brasileiras. Agora entramos na parte mais delicada e mais evitada. Objetos que se movem, vozes direcionadas, conhecimento não adquirido. Em entrevistas preservadas por casas tradicionais, há relatos de manifestações em que o orixá identifica pessoas pelo nome sem conhecê-las. Cita acontecimentos passados desconhecidos do médium. Demonstra domínio de cânticos jamais ensinados àquele corpo. Relato real, Terreiro Queto, Salvador. Ela nunca tinha aprendido canto. Nunca. Quando abriu a boca, era perfeito. O mais velho começou a chorar. Esse tipo de relato não é isolado. Ele aparece em registros desde o início do século XX. Egum. A presença dos mortos. Se os orixás representam forças da natureza e princípios cósmicos, os eguns representam algo ainda mais próximo e mais perturbador. Eles são os ancestrais. Quem são os eguns no candomblé? Os eguns não são tratados como espíritos genéricos. Eles são membros da família, ancestrais do terreiro, linhagens espirituais específicas. No candomblé, o culto aos eguns é separado, justamente por sua intensidade. Não se lida com egum sem fundamento. Relatos de contato familiar. Em diversos depoimentos coletados por pesquisadores, há descrições emocionantes e inquietantes. Ele falou do quintal da minha avó, do jeito que ninguém mais lembrava. Outro relato, registrado em São Paulo. A voz era do meu pai. Era o detalhe mais desconcertante. As informações transmitidas foram confirmadas posteriormente. Conforto e exigência. Ao contrário do que muitos imaginam, a presença dos eguns não é apenas acolhedora. Relatos indicam que eles cobram respeito à tradição, exigem correções de comportamento, podem provocar desequilíbrio quando ignorados. Em entrevistas, muitos afirmam: quando escutei, resisti. Depois disso, nada mais deu certo. Essa ideia aparece tanto na tradição oral quanto em análises acadêmicas. O ancestral não pune por maldade, mas por ruptura de vínculo.
Após a manifestação, a vida não volta ao normal. E todos os relatos concordam nisso. A rotina se transforma. Pessoas relatam mudanças alimentares espontâneas, aversão a certos ambientes, maior sensibilidade emocional, sonhos recorrentes com símbolos específicos. Nada disso é imposto. Tudo acontece antes mesmo da iniciação completa. O peso social. Muitos entrevistados relatam rejeição familiar, medo de falar sobre a experiência, conflito entre fé anterior e o chamado. Um relato recorrente. Eu não queria acreditar, mas a experiência não me deixou escolha. E então chegamos à pergunta mais importante de todas. Se tantas pessoas, em épocas diferentes, relatam as mesmas experiências, se há padrões consistentes, se os efeitos são reais, o que exatamente está se manifestando? Na parte 3, vamos confrontar as explicações científicas e espirituais, analisar o futuro do candomblé diante da modernidade, e encerrar com uma reflexão que separa a crença de respeito. A conclusão não vai te dizer no que acreditar, mas vai te mostrar por que ignorar esses relatos talvez seja o maior erro. Entre a ciência, a fé e o silêncio. Depois de ouvir tantos relatos, de observar padrões que se repetem, de atravessar séculos de tradição oral, surge a pergunta inevitável: isso tudo pode ser explicado? A resposta curta é parcialmente. A resposta honesta é: não completamente. O que a ciência consegue explicar? Pesquisadores da psicologia e da antropologia da religião reconhecem que estados alterados de consciência existem. Transe, dissociação leve, hipersensibilidade emocional. Tudo isso é real. Porém, os próprios estudiosos admitem limites claros. Pontos que permanecem sem explicação satisfatória. Relatos consistentes entre pessoas que nunca se conheceram. Conhecimento transmitido sem aprendizado prévio. Reações físicas sincronizadas entre médiuns e participantes. Experiências ocorridas fora de qualquer contexto ritual. Roger Bastide escreveu algo que permanece atual. Mesmo quando explicamos o mecanismo, o conteúdo simbólico permanece intacto. Ou seja, explicar como algo acontece não explica o que se manifesta. Não é crença cega, é experiência. Dentro do candomblé, não se exige fé imediata. Exige-se vivência, observação e respeito. Muitos iniciados afirmam algo essencial: eu não acreditei, eu vivi. O candomblé não busca convencer ninguém. Ele não faz proselitismo. Ele não precisa provar nada. Porque, para quem vive a experiência, a prova não é intelectual, é existencial. O futuro das manifestações espirituais. Apesar da modernidade, da tecnologia e da racionalização da vida, os relatos não diminuíram. Pelo contrário, hoje, há registros audiovisuais, entrevistas acadêmicas gravadas, estudos comparativos entre religiões de transe. E mesmo assim, o fenômeno continua escapando de explicações simples. Isso leva alguns pesquisadores a uma conclusão incômoda. Talvez o erro esteja em tentar reduzir experiências espirituais a apenas uma lente. O perigo do desrespeito. Ao longo da história, o candomblé foi criminalizado, ridicularizado, perseguido. E isso teve consequências profundas. Muitos relatos de manifestações mais intensas surgem justamente após repressão religiosa, tentativa de apagamento cultural, ruptura forçada de tradições. No candomblé, existe uma ideia clara: o que é ignorado não desaparece. Então chegamos ao ponto mais importante de todo este vídeo. Talvez você não acredite em orixás. Talvez não aceite a ideia de espíritos ancestrais. Talvez veja tudo isso como simbólico. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: por que tantas pessoas, por tanto tempo, relatam as mesmas experiências? Por que essas vivências transformam vidas de forma irreversível? E por que, mesmo sem buscar, algumas pessoas são chamadas? O candomblé não pede que você creia. Ele pede algo muito mais simples e mais difícil. Respeite aquilo que você ainda não compreende. Talvez o verdadeiro mistério não seja se os espíritos existem, mas o quanto ainda sabemos pouco sobre a consciência humana, a ancestralidade e a realidade invisível. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Você já viveu algo que não soube explicar? E se esse conteúdo te fez refletir, compartilhe. Porque há histórias que não foram feitas para serem esquecidas.